As batidas misteriosas. Em 24 de agosto de 1850, vi que as pancadas misteriosas eram o poder de Satanás. Parte delas procedia diretamente dele e outra indiretamente, mediante seus agentes, mas tudo provinha de Satanás, que executava sua obra de diferentes maneiras. No entanto, muitos na igreja e no mundo estavam envoltos em tão densas trevas que julgavam e sustentavam ser o poder de Deus. Disse o anjo: Não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Hão de os vivos recorrer aos mortos em busca de informação? Os mortos nada sabem. Para saber acerca do Deus vivo, ides aos mortos? Afastaram-se do Deus vivo para falar com os mortos, que nada sabem. Vi que logo seria considerado blasfêmia falar contra as pancadas, que isto se espalharia mais e mais, que o poder de Satanás aumentaria, e alguns de seus dedicados seguidores teriam poder para operar milagres, e mesmo fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Foi-me mostrado que, por essas pancadas e pelo magnetismo, estes mágicos modernos procurariam ainda explicar todos os milagres operados por nosso Senhor Jesus Cristo, e que muitos creriam que todas as poderosas obras do Filho de Deus, realizadas quando esteve na terra, foram executadas pelo mesmo poder. Foi-me dirigida a atenção para o tempo de Moisés, e vi os sinais e maravilhas que Deus operara por meio dele diante de Faraó, a maioria dos quais foi imitada pelos mágicos do Egito, e que justamente antes do livramento final dos santos, Deus iria operar poderosamente em prol do seu povo, e seria permitido a estes mágicos modernos imitar a obra de Deus. Breve virá esse tempo, e teremos de segurar firmemente os fortes braços de Jeová, pois todos estes grandes sinais e poderosas maravilhas do diabo se destinam a enganar o povo de Deus e derrotá-lo. Nossa mente precisa fixar-se em Deus, e não devemos temer o temor dos ímpios, isto é, temer o que temem e reverenciar o que reverenciam. Antes, devemos ser esforçados e animados em prol da verdade. Se nossos olhos se abrissem, veríamos em nosso redor os anjos maus procurando inventar alguma nova maneira de molestar-nos e destruir-nos. E também veríamos anjos de Deus guardando-nos do poder daqueles, pois os olhos vigilantes de Deus estão sempre sobre Israel para o seu bem. E ele protegerá e salvará seu povo, se este nele puser sua confiança. Quando o inimigo vier com uma inundação, o Espírito do Senhor levantará uma bandeira contra ele. Disse o anjo: Lembra-te de que estás em terreno encantado. Vi que devemos vigiar e cingir-nos de toda a armadura, tomar o escudo da fé, e então estaremos aptos para ficar em pé, e os dardos inflamados do maligno não nos poderão ferir. Cobiça. Vi que Satanás mandou seus anjos armarem ciladas especialmente contra aqueles que estavam esperando o segundo aparecimento de Cristo e guardando todos os mandamentos de Deus. Satanás disse aos seus anjos que as igrejas estavam dormindo. Ele aumentaria seu poder e prodígios de mentira, e assim as poderia reter. Mas, disse ele, odiamos a seita dos observadores do sábado. Eles estão continuamente trabalhando contra nós, tirando-nos os súditos para guardar a odiada lei de Deus. Ide e fazei com que os possuidores de terras e dinheiro se encham de cuidados. Se puderdes fazê-los colocar as afeições nessas coisas, ainda os reteremos. Poderão professar o que quiserem, tão somente fazei-os cuidar mais do dinheiro que do êxito do reino de Cristo ou da disseminação das verdades que odiamos. Apresentai-lhes o mundo em sua forma mais atrativa, para que o amem e idolatrem. Devemos conservar em nossas fileiras todos os meios de que pudermos dispor. Quanto mais recursos os seguidores de Cristo dedicarem a seu serviço, tanto mais prejudicarão nosso reino, arrebatando-nos os súditos. Quando celebram reuniões em vários lugares, estamos em perigo. Sede muito diligentes. Promovei perturbação e confusão, se for possível. Destruí o amor de uns para com os outros. Desanimai e esmorecei seus ministros,
pois nós os odiamos. Apresentai toda desculpa plausível àqueles que têm meios, para que não os entreguem. Imiscuí-vos no assunto de dinheiro, se puderdes, e compele seus ministros à necessidade e aflições. Isso lhes enfraquecerá o ânimo e o zelo. Batei-vos por toda polegada de terreno. Fazei com que a cobiça e o amor às coisas terrestres sejam o traço predominante de seu caráter. Enquanto predominarem estes traços, a salvação e a graça estarão para trás. Reúne todas as atrações em redor deles, e serão certamente nossos. E não somente disso temos certeza a respeito deles, mas também sua odiosa influência não será exercida no sentido de guiar outros ao céu. Quando alguns tentarem dar, infunde-lhes o sentimento de avareza, para que seja mesquinha a oferta. Vi que Satanás executa bem seus planos. Logo que os servos de Deus projetam fazer reuniões, ele, com seus anjos, está a postos para impedir a obra. Constantemente está a pôr sugestões na mente do povo de Deus. Leva alguns de uma maneira, outros de outra, tirando sempre partido dos maus característicos dos irmãos e irmãs, provocando e incitando-lhes as fraquezas naturais. Se tem disposições para o egoísmo e a cobiça, ele se coloca a seu lado, e com todo o seu poder procura levá-los a condescender com esses pecados que os assediam. A graça de Deus e a luz da verdade podem, por um momento, desfazer-lhes os sentimentos ávaros e egoístas, mas, se não alcançam completa vitória, Satanás vem, quando não se acham sob a influência salvadora, e cresta todo o princípio nobre e generoso, e eles julgam que é demasiado o que se requer deles. E esquecem-se do grande sacrifício que Jesus fez para remi-los do poder de Satanás e da irremediável miséria. Satanás tirou vantagem da disposição cobiçosa e egoísta de Judas e o levou a murmurar quando Maria derramou sobre Jesus um unguento precioso. Judas considerou isto como um grande desperdício e declarou que o unguento poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Ele não se incomodava com os pobres, mas considerava extravagante a oferta liberal feita a Jesus. Judas avaliava o seu mestre em tão pouco que o vendeu por algumas moedas de prata. Vi existirem alguns semelhantes a Judas entre os que professam esperar o seu Senhor. Satanás os governa sem que o saibam. Deus não pode aprovar a menor manifestação de cobiça ou de egoísmo, e aborrece as orações e exortações dos que condescendem com estes maus traços de caráter. Sabendo que seu tempo é breve, Satanás leva os homens a se tornarem mais egoístas e ávaros, e então exulta ao vê-los entretidos consigo mesmos, mesquinhos, miseráveis, egoístas. Se os olhos de tais pessoas pudessem abrir-se, veriam Satanás em triunfo infernal, exultando sobre eles e rindo da loucura dos que lhe aceitam as sugestões e caem em suas ciladas. Satanás e seus anjos notam todos os atos vis e mesquinhos de tais pessoas e os apresentam a Jesus e a seus santos anjos, dizendo em tom de censura: são estes os seguidores de Cristo? Estão se preparando para serem trasladados. Compara o procedimento deles com a passagem das Escrituras em que tal procedimento é claramente reprovado, e então faz zombaria diante dos anjos celestiais, dizendo: são estes os seguidores de Cristo e de sua palavra? São estes os frutos do sacrifício e redenção de Cristo? Anojados, os anjos se desviam dessa cena. Deus requer da parte de seu povo ação constante, e quando este se cansa de fazer o bem, ele se cansa deles. Vi que se desagrada grandemente com a mínima manifestação de egoísmo por parte de seu povo professo, por quem Jesus não poupou sua preciosa vida. Toda pessoa egoísta e cobiçosa cairá no percurso do caminho. Semelhantemente a Judas, que vendeu seu Senhor, eles venderão os bons princípios e uma disposição nobre e generosa por um pouco dos ganhos da terra. Todos estes serão, por assim dizer, joeirados, sendo excluídos do povo de Deus. Os que ambicionam o céu devem, com toda a energia que possuem, alimentar os princípios do céu. Em vez de definhar pelo egoísmo, sua alma deveria expandir-se pela benevolência. Dever-se-ia aproveitar toda a oportunidade para fazer o bem, uns para com os outros,
acariciando assim os princípios do céu. Jesus me foi apresentado como modelo perfeito. Sua vida era destituída de interesse egoísta e caracterizava-se sempre por uma benevolência desinteressada.